Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Felipe, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS e hoje vamos conversar sobre como replicar bases de dados para o Amazon Redshift. A gente vai conversar um pouco sobre o que é o Amazon Redshift, sobre como a gente consegue aí replicar, por exemplo, um banco de dados que você tenha relacional, né? Vamos imaginar aí um Oracle, um SQL Server, para o Amazon Redshift usando ali o AWS Database Migration Service, né? o AWS DMS. Então você vai conhecer um pouco aí de como a gente pode fazer essa replicação para o Redshift e consultar relatório usando aí plataforma de BIs, tá? Sem que você esteja ali trazendo essa carga operacional para o teu banco de dados principal. Então essa é uma ideia geral do que a gente vai conversar aqui hoje. Utilizando a plataforma, vocês podem enviar perguntas, tá, pessoal? Então, ao longo da apresentação da conversa, podem enviar perguntas, a gente vai responder via texto ou no final ao vivo, tá? À medida que as perguntas forem chegando. Então, não fiquem com as dúvidas de vocês para vocês. Podem mandar aqui para a gente, que tem um time apoiando o webinar e ele vai estar respondendo aqui, tá? Eu não estou aqui sozinho. Estou aqui com o David, que é o Chief Scientist da Flexa Cloud. A Flexa é um dos parceiros aqui da AWS que tem esse skill aí, essa competência muito grande de trabalhar com Analytics, com esse tipo de cenário aqui de banco de dados, tá? E o David aqui, que vai estar tocando, fazendo um hands-on com vocês. E estou aqui também, né? Mas o David vai estar liderando aí esse webinar, tá? Então, David, cara, é contigo. Boa tarde. Se apresenta aí para o pessoal e vamos para cima. Boa tarde, pessoal. Meu nome é David Beach, sou cientista-chefe CTO da Flexa. Agradeço muito a presença de todos aqui, tanto em nome da Flexa quanto em nome da Amazon. Estou muito feliz de podermos compartilhar esse conhecimento com vocês. Espero que vocês gostem, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre nossa agenda, uma introdução do assunto, demais itens, falar um pouquinho do Amazon Redshift, do DMS, como funciona, e aí a gente vai partir para a demonstração, ok? Bora lá. Bem, falar um pouquinho da Flexa Cloud, empresa fundada em 2009, somos parceiros certificados da Amazon desde 2012, temos aí centenas de workloads e setups feitos, projetos de modernização e migração, fazemos sustentação e monitoramento 24/7 de ambientes e somos especialistas na parte de containerização, redução de custos, data lake, database freedom, que é muito importante, que é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Temos cases aí de migração de Oracle para Postgres, incluindo o código PLSQL, tá? Centenas de trigger, procedure, a gente consegue também converter praticamente sem trabalho adicional do time de desenvolvimento, ok? Além da parte de serviços de machine learning, inteligência artificial, tanto de treinamento quanto os serviços gerenciados da própria Amazon, ok? Bora lá. Bem, falar um pouquinho dessa apresentação. O objetivo é nós demonstrarmos a replicação de um banco de dados Oracle para o Redshift com o CDC, né? CDC é o Change Data Capture, que a gente captura as alterações que são feitas na base e a gente consegue replicar para o destino em near real time, ou seja, uma réplica de poucos segundos. E com essa base replicada no Redshift, nós podemos aí apontar consultas, relatórios para elas, né, para o Redshift, sem que a base original seja sobrecarregada. Esse é um processo bem interessante, porque a base de dados replicada ASIS, ela pode, né, esse processo pode sim substituir a ETL no Redshift, né? Porque o Redshift ele tem algumas funcionalidades, né? A própria arquitetura dele é como se fosse um hardware feito dedicado para DW, então ele pode substituir um ETL e até usar, em vez de ETL, né, que é Extract, Transform, Load, a gente pode também usar para ELT, Extract, Load and Transform. A gente sobe as tabelas ASIS
no Redshift, podemos fazer transformações, consolidações direto na base aí em segundos. É um caso, é um modo bastante utilizado aí desse processo, ok? Bem, o diagrama da nossa solução, apesar de ser simples, né? Nós temos a Cloud, nós temos a VPC, que é a área da rede dentro da Amazon, nós temos uma rede privada e nós temos ali um banco de dados, Oracle, o DMS e como destino o Redshift. Eu utilizei aqui um banco de dados RDS Oracle na Amazon por conta do licenciamento. Então, nosso banco é licenciado, mas não há diferença alguma do fato desse banco estar na Amazon ou se ele estivesse aqui dentro de casa, ok? Desde que exista uma conectividade entre o DMS e o banco de origem. Essa conectividade pode ser feita via IPsec, né, VPN, ou pode ser feito via Direct Connect, que é uma estratégia que a Amazon tem, que é onde a gente pode puxar um cabo da casa do cliente e conectar direto dentro da VPC da Amazon, ok? Então, esse é o nosso diagrama, apesar de ser um desenho simples, tem bastante conceito envolvido. Eu vou tentar ser o mais breve possível em cada um deles, lembrando que o objetivo não é treinamento de Redshift, treinamento de DMS, é mostrar o que tem, tá? Porém, estamos disponíveis a quaisquer tipo de contato posterior, né? Para tirar qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Beleza? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho do Amazon Redshift. Redshift, ele é um DW gerenciado, né, na nuvem da Amazon. Ele é bastante antigo, a gente vai ver mais à frente. Mas antes de falar do Redshift, vamos falar o que está acontecendo no mundo, né? Em 2020, 64,2 zettabytes de dados foram criados e replicados. E a quantidade de dados digitais que serão criados nos próximos 5 anos vai ser maior do que 2 vezes a quantidade de dados gerado desde que a gente inventou esse negócio de armazenar informações em discos. Então, isso é um dado muito importante, porque as empresas até que hoje têm capacidade de armazenar coisas, mas essa coisa armazenada serve para nada se você não tem capacidade de ler, processar, agrupar e tirar de forma rápida inteligência desse seu dado. Então, o objetivo do Redshift é preencher essa lacuna que todas as empresas têm, né? Sendo elas digitais ou não. Na verdade, chegamos a um ponto onde não existe mais nenhuma empresa que não seja digital. Mesmo que a gente não queira ser desde o agro, né? A gente tem cliente aqui do agronegócio, teoricamente é um setor primário da economia, mas que é possível termos aí tecnologia de ponta para poder aprimorar os processos, ok? Bem, o Amazon Redshift, ele escala. Não vamos nos aprofundar exatamente como é que ele funciona, mas vamos entender que o que a gente precisa entender é que ele é um banco de dados. Muito parecido com o PostgreSQL, inclusive quem conecta no PostgreSQL conecta no Redshift, ele se disfarça de PostgreSQL para que alguém que não saiba conversar com o Redshift possa conversar com, se saiba conversar com o PostgreSQL possa conversar, mas ele é extremamente, ele é um outro animal, né? A estrutura dele, a arquitetura dele é completamente diferente. Ele é de fácil, né, executar analytics nele, né? Você executa queries, você pode analisar todos os nossos dados e ele tem uma performance impressionante. Tá? Ele é até mais de 3 vezes preço-performance quando comparado mesmo a outros serviços de cloud, tá? De data warehouse. A gente compara com o premise, não tem nem comparação, ok? Nós temos, inclusive, caso de cliente, é um caso público, de cliente tinha um Oracle Exadata, tem, né, um Oracle Exadata, e fazia toneladas de análises, e um caso de uso lá de análise que demorava até 10 horas para rodar no on-premise no Oracle Exadata, e às vezes até terminava com erro, no
Redshift, o Redshift inicial, Redshiftzinho assim, de $300 por mês, né, 2 nós, terminou em 10 minutos essa análise. Isso há quase 4 anos atrás, né? Hoje as coisas estão em ordens de magnitude melhores. Beleza? Bem, o Redshift, ele nasceu em 2012, né? A Amazon lançou ele apenas para ser como se fosse um banco de dados paralelo para fazer queries e agrupamento, ok? Mas ele foi melhorando e é muito legal quando você está na Amazon, é que você coloca as coisas para rodar e a Amazon está trabalhando com dados plano para deixar ela melhor o tempo todo. Aí, de repente, você recebe um e-mail assim, ó, a partir de hoje, todo mundo que tem um cluster Redshift pode estar até 3 vezes mais rápido. Exemplo. Então, a Amazon está sempre trabalhando para melhorar. E aí o Redshift foi sendo melhorado continuamente, inclusive, mais recentemente, tem o Redshift Serverless, que é uma coisa bem impressionante, que é mais ou menos assim, você tem só o espaço, você paga pela query que você executa. Desculpa. Bem, o Redshift é apto a rodar petabytes de dados, né? Você vai só escalando. Tem alguns recursos legais, né? Como, por exemplo, o Spectrum, que você pode salvar tabelas ou ler tabelas, né? Em Parquet, direto da S3, que é a tecnologia de armazenamento da Amazon. E você pode transformar tudo aquilo que, às vezes, dentro de casa, o cara tem que ter Spark e mais um monte de tecnologias de Big Data, entre aspas, você consegue resolver tudo no Redshift de forma nativa, ok? Também em 2021 a Amazon lançou o Redshift com suporte a modelos de inteligência artificial, né? Machine Learning. Você consegue treinar modelos direto em linha de comando. Você simplesmente tem uma tabela, você dá um create model e com isso você consegue fazer uma regressão logística, por exemplo. Você dá o seu DBA, pessoas que têm dentro de casa superpoderes, né? Para poder trabalhar seu dado de forma assim, que sozinho você dificilmente conseguiria, ou você teria que ter diversas ferramentas para fazer o que o Redshift faz. Ok? Bem, a Amazon tem uma frase muito bacana que é It's still day one. Né? Tipo, como se todo dia fosse o primeiro dia de trabalho. Ela está sempre inovando, aquilo que eu falei, está sempre adicionando coisas novas ao Redshift. E a gente, até que é parceiro aqui, tem que ficar ligado nas novidades da Amazon o tempo todo, porque todo dia lança coisa para caramba, novas funcionalidades, melhorias e tudo mais, ok? Redshift é uma plataforma capaz de substituir diversas outras plataformas que as empresas usam para poder trabalhar seus dados de forma integrada e de forma totalmente escalável. Uma vez que você começa a usar Redshift, você não tem que se preocupar se você saiu do Stera, está indo para os petabytes sem problema nenhum. Ok? Alguns dos clientes que usam de forma contínua o Redshift para suas operações, uma atenção especial nesse 23andMe, que é uma empresa de mapeamento genético. Você imagina a quantidade de dados envolvidos na área de mapeamento genético, né? Coinbase, várias empresas do setor financeiro e tudo mais, ok? Bem, um ponto importante, não vamos nos aprofundar, mas é importante a gente entender um pouco como funciona o DMS, ok? DMS é o Data Migration Service da Amazon. Ele captura dados na origem, né? Conversando no dialeto do banco. Se o banco é Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, SAP, a gente vai ver um pouco aqui na frente as origens portadas. Ele conversa nativo com esse banco, captura estes dados lá na origem, com o menor impacto possível, é importante. Nós temos cases aqui de bancos ultra mega utilizados, até de mapeamento e rastreamento de veículos, né? Milhões de registros ali por minuto.
gerando no Oracle, por exemplo, quase 300 mega de log por segundo, e a gente conseguir replicar esse banco sem nenhum tipo de impacto na origem. Então, um impacto praticamente assim, imperceptível. E ele só é possível porque ele, de fato, sabe conversar nativamente. Ele não usa um modelo genérico para poder capturar todos os bancos da mesma forma, ok? Estes dados, eles são transportados, né, para uma instância de aplicação, eles são transformados para o banco de destino. Porque se eu estou do Oracle para o Redshift, há sim uma transformação ali de tipos de dados, e aí existe uma vasta documentação das características e especificidades de cada origem com destino. Mas, em linhas gerais, é isso. Ele lê o dado na origem, ele começa fazendo uma carga full, e ele faz, a partir daí, o Change Data Capture. Ok? Bem, vale ressaltar que o DMS ele pode fazer apenas carga full. Eu quero só fazer uma carga geral, mais nada. Eu posso fazer um full, né, com a replicação contínua, ou eu posso até, às vezes, há situações onde a gente importa o banco através de outras ferramentas. Por exemplo, Oracle para Oracle, né? Eu estou trazendo do Oracle on-premise para o Oracle no destino, né? Ou SQL Server. Eu começo copiando o banco usando as ferramentas tradicionais, Riemann, Datapump, qualquer outra coisa assim. E a partir dali, eu ligo apenas a mudança. Então, eu mantenho o banco replicado já fazendo apenas CDC. Ok? E com um conjunto de outra ferramenta da Amazon chamado Esquema Conversion Tool, a gente usa para migração e conversão de base de uma engine para outra. Bacana? Bem, as origens portadas do DMS, basicamente todos os bancos Oracle, SQL Server, MySQL, SAP, DB2, inclusive. Né? Temos casos aqui de migração de DB2 em mainframe para PostgreSQL. E a lista de destinos é muito mais vasta, porque eu consigo, além de mandar para outros on-premises, né? Quando fala que Amazon EC2 Instance, eu tenho um servidor na Amazon com um banco instalado dentro, como se fosse um on-premise. Eu tenho todas essas listas aí de destino, né? Eu ainda tenho serviços da própria Amazon. Né? Eu posso mandar para o RDS, posso mandar para o Aurora, posso mandar para o Redshift, que é o que a gente vai fazer aqui. Posso mandar também, por exemplo, para o S3, né, que é o sistema de armazenamento que a Amazon usa, por exemplo, em Parquet, DynamoDB, OpenSearch Service, que é o Elasticsearch, parte de Redis, fazer stream, ok? Ou mandar para o Kafka, tanto gerenciado pela Amazon quanto self-managed, ou seja, você fazendo a gestão, ok? A parte do Babelfish uma coisa à parte, é um recurso que a Amazon tem no Aurora Postgre, que o Aurora Postgre se disfarça de SQL Server. Ele tem um listener do SQL Server, então sua aplicação conecta no Aurora Postgres, mas quando eles conectam através do Babelfish, ele consegue enxergar o Postgre como se fosse um SQL Server. Isso facilita muito migração de SQL Server para Postgres, principalmente empresas que precisam escalar suas aplicações. O Babelfish é uma tecnologia bem impressionante para isso. Ok? Bem, agora, o momento que todos esperavam, vamos para a demonstração. É o painel da Amazon, tá? Para quem não conhece, é de onde a gente configura todos os serviços. Nós temos todas as regiões da Amazon aqui disponível para rodar recursos, mas onde eu subi a VPC com todos os nossos elementos necessários para esse webinar foi em Ohio, ok? Bem, dado o nosso tempo, eu já deixei criado o banco de dados Oracle e já deixei criado também o cluster Redshift. E eu tenho um servidor Windows que a partir desse servidor eu conecto nos bancos, tá? Porque esses bancos eles não estão de cara para a internet, eles são em rede privada. Eu subi aqui com uma máquina Windows de cara para a internet, limitando
a entrada apenas com o meu IP, né, aqui de casa. Então, com isso, eu tenho uma máquina que dela eu conecto nos bancos necessários, ok? Então, vou abrir aqui em abas diferentes, o RDS, o Redshift, também o EC2, só para vocês verem aqui onde que está a máquina. Essa máquina aqui eu chamei de Webinar Desktop Operações. É uma T3 Midi, uma máquina com 2 CPUs, 4 GB. Aqui é o banco de dados, né, o painel da Amazon de bancos. Nós temos aqui um banco de dados Oracle licenciado. Uma T3 Small, 2 CPUs, 2 GB. E este banco ele é conectável apenas da rede interna, ok? E aqui o Redshift, o cluster, a criação do cluster, né? Chamei de Redshift Cluster demonstração. E o que é bacana, né? Uma DC2 Large, a máquina aí de 2 CPUs e 8 GB. É uma máquina inicial mesmo aí de Redshift, mas dá para fazer coisa pra caramba nela. Ela tem 160 GB, né? Redshift por padrão. A partir de um determinado cluster, você pode escolher, o tamanho de cluster pode também escolher o tamanho do disco, mas normalmente é como se você criasse blocos, né, de máquinas com 2 CPUs, 8 GB e 160 GB. Então, se eu fosse adicionar mais nós neste cluster, ele iria somar CPUs e memórias e os espaços de cada um. E uma tabela em um cluster com mais de um nó, ela é espalhada nestes nós, né? E com isso as queries são todas em paralelo. Bem, o Redshift ele tem um editor de query aqui no próprio painel, que é muito legal. Aqui a gente tem um banco de dados. O banco de dados onde a gente vai trabalhar o banco de dados chamado Webinar. E a gente tem aqui, esse aqui é de um teste que eu fiz. Deixa eu limpar aqui. Aqui. Bem, selecionando aqui, nós temos um banco de dados, chamado Webinar, com um esquema chamado Demo User, que casa com o nome do usuário que eu criei no Oracle, com essas tabelas, e as tabelas do Oracle, elas têm o mesmo nome do esquema, ok? Bem, aqui é na máquina Windows que eu disse, que eu conecto nos dois bancos. Isso aqui está rodando em Ohio, como eu disse. E aqui em cima eu tenho conectado no Oracle e aqui no Redshift. Estou usando o TheBeaver, quem não conhece, recomendo fortemente. É um software open source para conexão em banco e ele conecta em tudo quanto é tipo de banco. Quando você cria uma conexão aqui, você escolhe o banco, ele baixa o driver imediatamente e já conecta, não precisa instalar mais nada para poder usar o banco que vocês precisam. Bem, nós temos aqui um esquema chamado Demo Users, com uma tabela de clientes, uma tabela de produtos, tabela de vendas, uma tabela de itens de vendas. Né? Eu consigo fazer uma coisa bacana aqui no TheBeaver, que eu consigo ver um diagrama aqui. Ó. Bem, essa aqui é nosso esqueminha bem simples, onde eu tenho a venda. Na venda eu tenho o código do cliente, que é uma foreign key. Eu tenho a venda item, que é a chave primária é o código da venda e o código do produto. Eu tenho uma tabela de produtos, ok? Apenas com os campos básicos aqui para eu poder trabalhar, tá? Vamos lá. Essas tabelas aqui, elas possuem já algumas linhas. Então, posso, por exemplo, aqui, ó, select asterisco from clientes. Temos aqui
gerado aleatoriamente, tá? Produtos, por aí vai, ok? 50 produtos, algumas vendas, itens de venda. Bem, esse é o nosso banco de dados aqui, com 4 tabelas, mas poderia ter milhares de tabelas, terabytes de dados, que a única coisa que mudaria é o tempo, né? Para essa carga inicial, carga full. Mas o que importa aqui é nós validarmos o conceito. Bem, voltemos ao painel da Amazon, ok? Aqui eu tenho, então, o banco de dados Oracle. Aqui eu tenho o cluster Redshift. Agora a gente precisa ir no serviço chamado DMS, que é o Database Migration Services. E nesse cara eu tenho aqui a minha Replication Instance, que eu já deixei criada também, porque tudo isso demora uns minutos para criar, tá? Então, eu tenho a Replication Instance, eu tenho o Redshift e eu tenho o RDS. O DMS captura, roda uma task lendo do banco, usando essa Replication Instance para poder fazer o processamento e subindo no Redshift. Observe que essa instance também tem um tamanho, tá? A gente já pegou o banco de 2 teras, super atualizado, que uma T3 Medium deu conta, ok? O tamanho da instância normalmente está ligado à quantidade de tasks que você precisa rodar em paralelo. Mas o tamanho dele aqui, ele é ideal que a gente suba aí numa medium, faça o teste e se não tiver nenhum problema, pode manter, ok? Mas ele consegue criar Replication Instance aí com instâncias gigantescas, caso forem workloads bem grandes aí, muitas tasks em paralelo, em bancos diferentes e tudo mais. Bem, o que o DMS tem? Ok? Ele tem os endpoints. Eu vou até apagar esses endpoints aqui, para a gente fazer na mão juntos. Esses endpoints, eles me determinam qual são as conexões, ok? Com os bancos. Neste caso, para essa aplicação, eu vou precisar ter 2 endpoints. O endpoint que conecta no Redshift e o endpoint que conecta no Oracle, ok? E aí, quando eu vou criar o endpoint, está apagando aqui, enquanto ele está apagando, vou pegar aqui, eu preciso dos dados de conexão destes bancos, ok? Bem, o banco RDS, quando eu subo, ele me dá aqui um endpoint dele, né? Que é um endereço. E para quem conhece Oracle, o que eu preciso conectar no banco? O endereço, a porta, o nome do serviço, usuário e senha. É o que eu preciso para conectar no banco Oracle, ok? Então é isso que a gente vai pegar aqui. Deixa eu ver se já apagou os endpoints. Ele demora um pouquinho mesmo para deletar, já deletou um. Agora vai deletar o outro. Ok? Bem, eu tenho aqui as anotações. O nome do usuário é o mesmo para os dois, tá? Demo user e essa senha. E isso aqui eu peguei na documentação, porque quando eu uso o Oracle como origem, a partir de determinada versão, eu consigo usar um modelo nativo que a Amazon tem para ler os logs, que é esse B-File. Eu desabilito o Logmine Reader, que é um modelo tradicional, só que tem pouco suporte a alguns tipos de dados e não suporta log e é mais lento, ou eu uso esse modo nativo da Amazon, que lê direto dos binários dos logs e consegue replicar muito mais rápido. Tá? Isso aqui está na documentação, mas eu deixei aqui só para ter uma colinha aqui, para ser mais rápido. Bem, vamos embora. Vamos criar um endpoint. Aí, quando eu crio um endpoint, eu digo o seguinte: esse endpoint é do tipo source ou ele é do tipo target? Né? No caso Oracle, ele vai ser do tipo source. Como eu estou aqui no RDS, ele me dá uma colher de chá que eu posso selecionar a instância
e ele trazer tudo. Mas eu não vou fazer isso não. Vou fingir que você está com o seu banco de dados, a gente está com o nosso banco de dados on-premise. Bem, primeiro o nome desse endpoint, tá? Eu vou chamar de Source Oracle Webinar, beleza? Bem, qual é a engine? É um banco Oracle. Isso aqui, ó, bacana, a quantidade de sources que eu suporto, ó. Dá para ver isso aqui na Amazon. Consigo dizer qual é o server name, porta, usuário e senha. Bem, server name é esse aqui, vou copiar. Beleza. Porta 1521. Username demo user. Password, esse password aqui. O serviço, mais uma vez, cada banco precisa ter uma forma de conectar com suas especificidades, ok? Mas isso é do Oracle, é isso aqui. Eu já posso testar a conexão, mas eu vou botar os atributos que eu preciso para a conexão, que são esses daqui, ok? Com isso a gente mata o source do Oracle. Beleza? Source Oracle Webinar. Beleza, criei. Posso testar aqui, ó, já. Eu vou testar a partir dessa instância. Rodo o teste. Mas enquanto está rodando, eu já posso ir criando também. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Enquanto está criando, vamos criar agora o target. É do tipo target. Qual o nome dele? Target Redshift Webinar. A engine desse target vai ser o Amazon Redshift. E eu vou dizer manualmente aqui, tá? No Redshift Cluster, tá, abri aqui, estou no editor. Deixa eu ir lá no serviço Redshift, que é na página onde eu listo os clusters. É esse cara aqui. Ele já me dá, por exemplo, o endpoint, ó. O endpoint do endereço. Esse server name aqui. Observe que ele já bota o padrão JDBC. Então, ele já me deu o endereço, a porta 5439 e o banco /dev, tá? Mas eu não vou usar isso aqui não. Bem, o nome do banco também é Webinar. O nome do usuário demo user e essa mesma senha. Essa senha. Beleza? Eu vou rodando o teste e vou criando aqui. Bem, temos aqui o nosso source, o nosso target, ok? Posso ter múltiplos sources, um único target e vice-versa. Isso não importa muito. Aqui vai de acordo com a necessidade realmente de usuário e senha distintos, tá? Bem, tá aqui. Vamos ver a conexão. Foi sucesso. Do Oracle aqui já está com aqueles atributos que eu botei. Os endpoints aqui do Redshift também foi um sucesso. Perfeito, gente. Tenho os meus endpoints aqui. Lembre-se, o Source tem conectividade com o Oracle. Portanto, se fosse um banco de dados on-premise, eu tendo VPN, liberação de firewall e tudo mais, a Amazon conseguindo conectar nesse banco, ela consegue trazer tudo que precisa, tá? Uma coisa importante, eu estou em Ohio, poderia estar em São Paulo, né? É recomendado que quando a gente vai fazer migração, que use o DMS em São Paulo, né? Porque você vai ter baixa latência entre o banco de dados e a Amazon, no caso de banco on-premise, mas o funcionamento é o mesmo, tá? Vamos lá. Oracle Redshift. Tá pronto os endpoints, vou deixar eles quietinho aqui. Bem, vamos agora relembrar
a parte do banco, né? Eu tenho aqui o nome do meu esquema é demo user, ok? No caso lá do Redshift, eu criei esse esquema demo user. O que eu fiz aqui? Tudo no Oracle é maiúsculo, tá? Tudo no Redshift é minúsculo. É um padrão que usa também da GKE sensitiva e deixa tudo minúsculo. Bem, vamos embora. Vamos agora criar a tarefa de replicação, que é onde a coisa funciona. Eu criei o endpoint de origem, endpoint de destino, preciso criar a tarefa. A tarefa é, de fato, o job que lê e faz esse trabalho todo. Então, eu vou criar essa tarefa aqui, vou dar um nome para ela, replicação, webinar, vendas para Redshift. Nome bem intuitivo. Escolho qual a instância de replicação. E aí eu pergunto qual é o endpoint de source, qual é o endpoint de destino. Aí o que eu quero fazer? Se eu for só migrar dados existentes, ele só vai fazer um full load e não vai nunca mais fazer nada. Aí eu posso usar migrar, fazer um full load e fazer ele continua replicando, né? Ele faz o full load e depois ele replica. Ou podia ter aquele modelo que ele só replica, que eu até expliquei que quando a gente está migrando normalmente de um banco da mesma engine, a gente tira a foto dele, um dump, né, naquela foto, usa o dump para fazer a importação e depois usa o DMS só para replicar as diferenças e manter esse banco de dados de destino atualizado. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente usa também o DMS para DR, tá? A gente pode usar o DMS para DR, para, eu quero ter meu banco replicado na Amazon só por desencargo de consciência, se der algum problema, o seu banco vai estar disponível praticamente do jeito que estava na origem. Vou aqui, então, migro os dados e mantenho replicado. Agora são as questões. Isso aqui você pode ignorar. O que eu vou fazer se uma tabela existir no destino? Posso deixar para dropar ela. Eu poderia botar para truncar, né? Limpar todas as linhas. Vou botar aqui para dropar. Os lobbies, né? Se tiver campo tipo lobby, o DMS replica, tá? Só que eu tenho que dizer mais ou menos qual é o tamanho do lobby, que eu quero limitar o tamanho. Normalmente, full lobby migration não é disponível para o Redshift. O Redshift é um banco de dados para DW. Ninguém vai ficar usando o Redshift para ficar rodando OLTP, né? Transação e tal. Ele não tem alguns controles relacionais. O objetivo dele foi feito para ser o DW mais poderoso do mundo. Fazer agrupamentos em tabelas gigantescas, joins e tudo mais. Mas no caso do Redshift, eu só tenho a possibilidade de botar lobbies limitados por tamanho. Aí eu boto o máximo aqui, eu tenho certeza que essa tabela não tem lobby, não vai fazer diferença. Habilito o log, se tiver algum erro eu vou ver. E agora que está o grande segredo. Bem, qual é o mapeamento? Eu vou adicionar aqui. Qual vai ser o esquema? Vai ser um esquema no source, ou seja, o que eu vou buscar no source? Lembre-se, o DMS vai entrar aqui dentro desse banco e vai buscar. Eu preciso dizer que todos os esquemas que chama-se demo user. Então, vai lá, esquema demo user. Tá lá. Demo user, ok? Se fosse ORP, provavelmente vai ter um nome aqui, né? O esquema do RP que tiver, ou qualquer outro sistema dentro do banco de dados. Caso para o Oracle e o equivalente nos demais engines de banco de dados. Bem, demo user, todas as tabelas eu vou incluir, ok? Quando o esquema name for demo user e o source table qualquer, eu incluo. Então, todas as tabelas de demo user. Só que eu vou fazer uma transformation rule aqui bacana que eu gosto. Eu vou botar o quê? No destino, todos os esquemas, eu vou botar o nome do esquema lowercase. E também vou botar o quê? A tabela no destino de qualquer esquema, de qualquer tabela, eu também vou deixar o nome das tabelas lowercase minúsculo. Beleza, está aqui as minhas regras de inclusão e regras de transformação. Aí eu
Se eu mando sal criar a tarefa agora, ele vai já criar rodando. Eu boto para criar manualmente, rodar manualmente depois. Ok? Está criando a task, deixando tudo preparado. Quando terminar de criar a task, eu vou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Todo mundo já memorizou aqui a nosso diagrama, né? Eu vou agora criar uma janelinha com o comando SQL aqui no Oracle e também vou criar uma janelinha. Observe que não tem. Deixa eu atualizar aqui. O teste anterior que eu fiz. Ó. Nenhuma tabela aqui no webinar. Nenhuma. Beleza? Deixa eu criar aqui um script. O que está maiúsculo é Oracle, o que está minúsculo está no Redshift. E aqui em cima a gente consegue ver também, ó, que está no Oracle e no Redshift. Então, no Oracle aqui, ó, select, count, asterisco, from, venda, itens. Tenho 52 vendas itens. Também dá o select, asterisco, from, vendas itens. Todas as listas de venda, de itens de venda aqui. Bem, eu tenho o código da venda, o código do produto, quantidade de produto, valor e data do cadastro. Beleza? Enquanto isso, a task estava sendo criada. Bem, a task foi criada e está aqui preparada para poder rodar. Quais são as regras aqui? Ó, esquema demo user, ó, todas as tabelas do demo user. Poderia, pode ter regra de exclusão. Todas as tabelas começam com temp, alguma coisa. Dá para fazer várias configurações aqui, ok? Bem, aqui já me diz que usa Replication Wrap Instance Webinar, Source é Source Oracle Webinar, Target Redshift Webinar. Beleza, vamos agora iniciar. Bem, ele está preparando, iniciando, ok? Table Statistics, por enquanto não tem nada. Ele está preparando a task, conectando no banco, vendo tudo, vendo as diferenças. Ele faz todo um trabalho aqui, a gente pode até ir analisando pelo log mais ou menos o que está acontecendo. Perdão, foi criado um outro aqui. Isso. Sendo criado. Está ali. Agora vamos ver. Está rodando. As estatísticas. Ó, já terminou 3 tabelas e uma está terminando ainda. Os vendas itens. Terminou todo mundo. Perfeito. Olha lá, está rodando. Agora que terminou, ó, terminei de fazer a replicação e agora está replicando tudo que acontece. Então vamos agora aqui no Redshift, tá, gente? Deixa eu atualizar aqui, refresh. Clientes. Então vamos lá, ó. Eu tenho a tabela aqui, select, asterisco, from demo user, ponto clientes. No Redshift estão todos os clientes lá certinho. Vendas, itens e tudo mais, ok? Bem, todos os itens ali. Agora a gente vai fazer o seguinte. Bem, eu tenho aqui 52 itens de vendas, ok? Vamos repetir aqui essa query agora no Redshift. O The Beaver tem uma transformação aqui bacana, formate.
Deixa eu lowercase, demo user ponto. Aqui eu estou no Redshift, ok? Também tem 52. Agora eu vou pegar essa tabela aqui, vendas itens, e vou editar ela. O Debiver tem um negócio bacana aqui para editar. Fieldeira. Bem, lá embaixo aqui, eu tenho essa venda de código desse código aqui, o código do produto, quantidade de produto, ok? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um item nessa mesma venda aqui. Eu vou adicionar nessa venda o produto 1, quantidade 20, valor 10. Vou deixar o campo data cadastro vazio, porque ele tem um default como sysdate. Salvei. Ok, beleza. Bem, então agora eu vou aqui no webinar, no Oracle, em vez de 52 eu tenho 53, e vamos ver como é que está no Redshift, hein? Ver se não deu erro, hein? Está replicando. O que acontece, pessoal? O Redshift lê direto do log do banco, ok? Então, quando o banco é muito atualizado, esses checkpoints eles correm com mais frequência. Como ele corre com mais frequência, ele fica disponibilizado mais rápido. Ó, tá 53 aqui no Redshift. Como esse banco não está sendo usado, é como se o Oracle ou outros bancos foram muito parecidos. Ele não é toda hora que ele vai ali pegando todos os syncs do log e tudo mais. Mas é importante entender, quando o banco está super atualizado, assim, essa replicação é 5 segundos, 2 segundos, é bem rápida, tá? Então, nós vimos ao vivo aqui os dados sendo replicados. Olha lá, ó. Essa venda aqui, ó, deixa eu limpar aqui no Redshift. Olha lá, ó, aquele produto 1 que eu coloquei. Deixa eu botar mais um produto aqui agora. Cadê? Meus itens. Vou adicionar mais um produto aqui. Essa mesma venda. Produto 2. 10. 10. Salvei. Vou ver aqui no Redshift. 5 itens. Agora foi bem rápido, ó. Já apareceu imediatamente, praticamente, no Redshift. Que é muito bacana. Ok? Outra coisa legal também. Uma vez que eu comecei a replicação, eu vou aqui nesse webinar, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou create table, vendas novas, select, asterisco, from, vendas. Ok? Vou criar uma nova tabela na origem, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Criei essa tabela na origem, deixa eu dar um refresh aqui. Vendas novas. Vamos ver aqui. Refresh. Vendas novas. O que você faz na origem, ele já detecta lá dos logs de alteração, já replica no destino. Tá? Cliente. Colunas do cliente. Pô, só tem o código e o nome? Vamos botar uma coluna mais aqui. Não, perdão. Eu já editar o destino. Ia dar problema. Clientes. Colunas. Nome cliente. Vou editar aqui. Propriedades. Vou botar uma coluna a mais aqui. Sei lá, vamos chamar IDT ativo. Baixar 2 de 1. Default. Sim. Ok. IDT ativo agora, tá? E ele é obrigatório. Vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um DML, né?
é que, na verdade, um DDL, né, Data Definition Language, Alter Table, papapá, adiciona essa coluna com default sim. Só que eu acho que vai dar erro aqui, porque o sim tem que estar entre aspas. Beleza. Vamos aplicar, hein? Persiste. Ok. Deixa eu ver aqui no Select asterisco from clientes. No Oracle. Agora eu tenho uma coluna IDT ativo. Vamos ver agora aqui no Redshift. IDT ativo. Eu perdi aqui o default dele, porque é difícil replicar esse tipo de situação assim, tá? Mas deixa eu tentar forçar aqui, ó. Update, clientes, set DT ativo, igual assim. Todo mundo. No Oracle. Sim. Vamos ver aqui agora. Tenho certeza se eu deu commit. Se não ficou pendente commit aqui de qualquer jeito. Erro. Olha lá. Replicou tudo. Bem, gente, estamos aqui no... Já replicamos as... Aqui, ó. No painel do DMS, a gente viu ó, quantos DDLs, quantos inserts aconteceram, quantos updates, ó. A tabela de clientes teve os 50 updates. Por quê? Porque aquele update geral que eu fiz, ele me garantiu que replicou tudo, né? Foram 50 réplicas. Bem, o demo é esse, tá? A ideia era mostrar bem na prática mesmo, assim, de um jeito mais simples possível. Esses conceitos que vocês viram aqui, eles podem ser expandidos para milhares de tabelas e terabytes de dados, ok? O que muda é o volume, link, obviamente. Não adianta querer replicar um banco de 2 tera no link de 30 mega, né? Vai demorar 2 semanas só para começar. Então, obviamente, né, atendendo os critérios de conectividade e tudo mais, é uma solução extremamente eficiente. Redshift pode castigar ele, pode fazer query, BI à vontade. Ele roda tabelas de centenas de gigabytes assim, em segundos, de forma paralela. E a ideia é essa, né? A gente poder ter um banco de dados na origem que está sendo espelhado para o Redshift, onde todo mundo que faz BI não usa mais o banco original, nem precisa ficar fazendo ETL. Ele já faz direto no Redshift. Isso é muito legal para quem precisa acompanhar coisas em tempo real, né? Não precisa ficar esperando o ETL, que às vezes roda uma vez por dia de madrugada para poder terminar. Ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E agora a gente está disponível para perguntas e respostas, tá? Obrigado a todos aí. Vamos ficar aqui aguardando na sala. Podem fazer perguntas que a gente está à disposição.